Olá, guerreiros! Hoje vamos estudar os crimes de estelionato, receptação e outras fraudes. Bora querer! E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto e destrinchar o crime de estelionato, o famoso artigo 171 do Código Penal. O nosso foco aqui é total naquilo que as bancas de concurso, especialmente a CESP e Sebrasp, simplesmente adoram cobrar. Bora lá, então? O objetivo é simples: montar um mapa mental bem claro sobre o artigo 171 para facilitar a memorização e garantir aquele ponto na hora da prova. A gente vai passar desde o conceito básico até as novidades legislativas que, pode ter certeza, vão aparecer no seu concurso. Para começar, a gente precisa afirmar a base, certo? Entender o conceito e os elementos essenciais do estelionato é o primeiro passo para não cair em nenhuma pegadinha. Olha só o que o texto da lei diz. A essência do estelionato é essa: o agente usa de uma astúcia, de um engano, para que a própria vítima, totalmente iludida, entregue a vantagem. É a inteligência sendo usada para o mal, causando um prejuízo patrimonial claro. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. O crime de estelionato exige o que a gente chama de duplo resultado. Para que o crime se consume, não basta a vítima ter o prejuízo. É absolutamente necessário que o agente consiga a vantagem ilícita. Se liga nisso. Se o agente não obtém a vantagem, mesmo que a vítima tenha tido prejuízo, o crime não se consumou, fica só na tentativa. Anota isso porque é um detalhe que derruba muito candidato bom. Beleza, mas e quem pode praticar e sofrer esse crime? Bom, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. Agora, atenção total no sujeito passivo. Ele pode ser tanto a pessoa que foi enganada pela fraude, quanto a que de fato sofreu o prejuízo. Pensa num exemplo. Um funcionário de uma empresa é enganado para entregar um bem que pertence à companhia. O funcionário é enganado, mas quem sofre a lesão patrimonial é a empresa. Viu como podem ser pessoas diferentes? Agora, uma situação que é figurinha carimbada em prova: o conflito entre estelionato e falsificação de documento. A súmula 17 do STJ resolve isso pra gente. Se o documento falso foi criado só e unicamente para aplicar aquele golpe específico e depois não serve para mais nada, o estelionato, que é o crime fim, absorve a falsificação, que foi o crime meio. Ou seja, o agente responde só por estelionato. Ok, com a base sólida, bora mergulhar nas variações do estelionato. Vamos dar uma olhada nas modalidades específicas, as chamadas figuras equiparadas e também na forma privilegiada do crime, que pode render uma pena bem mais leve. Olha só, o parágrafo 2º traz pra gente 6 condutas que a lei trata exatamente como estelionato, com a mesmíssima pena. A lista vai desde vender uma coisa que não é sua, até a famosa fraude do cheque sem fundos, que a gente vai ver com mais calma. É fundamental ter essa lista na cabeça. E vamos dar um zoom no inciso mais famoso, o do cheque sem fundos. A súmula 246 do Supremo é muito clara. Para ser crime, tem que ter fraude, tem que ter a má-fé antes. O agente precisa dar o cheque já sabendo que não vai ter fundos para pagar. Um simples imprevisto financeiro que impede o pagamento, o mero calote civil, não é estelionato. Precisa do dolo, da intenção de enganar desde o início. Vamos colocar lado a lado aqui para entender a diferença. Para ter direito ao estelionato privilegiado, o agente precisa preencher 2 requisitos, e tem que ser os 2 juntos, ok? Primeiro, ser réu primário. Segundo, o prejuízo causado tem que ser de pequeno valor. Se essas 2 condições estiverem presentes, o juiz pode diminuir a pena ou até mesmo aplicar somente a multa. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. Chegamos num ponto quentíssimo, que são as atualizações legislativas. Vamos focar nas novidades que a Lei 14.155 de 2021 trouxe para o crime de estelionato. Isso vai despencar em prova. Gente, piscou, perdeu. Isso aqui não é só uma atualização. Isso muda o jogo completamente. A lei finalmente correu atrás do prejuízo e se adaptou à nossa realidade digital, criando uma modalidade específica para as fraudes no ambiente virtual. Aqueles golpes que a gente vê todo santo dia na internet. Então, o que a lei fez? Primeiro, ela criou uma forma qualificada, a tal da fraude eletrônica, com uma pena bem mais pesada, de 4 a 8 anos. E não parou por aí. Além disso, criou uma causa de aumento de pena específica para essa fraude. Se o crime for praticado com um servidor localizado fora do Brasil, a pena ainda sobe de 1/3 a 2/3. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, dá uma olhada nesse comparativo. A pena mínima da fraude eletrônica, que é de 4 anos,
é quase a pena máxima do estelionato comum. Ficou muito claro que o legislador quis punir de forma bem mais severa os golpes que acontecem no mundo virtual. E claro, não dá para esquecer das outras causas de aumento que já existiam, né? Apenas sobe em 1/3 se o crime for contra a administração pública ou entidade de direito público, como no clássico estelionato contra o INSS. E apenas sobe de 1/3 até o dobro, olha bem essa margem, se a vítima for idosa, ou seja, com 60 anos ou mais, ou se for uma pessoa vulnerável. Beleza, agora vamos para um tema que o pacote anticrime virou de cabeça para baixo e que gera uma confusão danada: a natureza da ação penal no estelionato. Pode apostar, isso é questão certa. O lance é o seguinte: a regra geral hoje é que o processo depende da representação da vítima, ou seja, a vítima tem que ir lá e dizer que quer que o autor seja processado. Só que, e é aqui que a banca te pega, existem 4 exceções em que a ação penal é pública e incondicionada. Não depende da vontade da vítima. É nessas exceções que se ganha o ponto na prova. E aqui, ó, anota com caneta vermelha, pisca-alerta ligado, a pegadinha clássica da banca. Eles vão tentar confundir as idades. Para a pena ser aumentada, basta que a vítima tenha 60 anos ou mais. Agora, para que a ação penal seja incondicionada, a vítima precisa ter mais de 70 anos. Fica muito esperto com essa diferença. Fechando essa parte, vamos mergulhar num caso específico que as bancas simplesmente amam cobrar: o estelionato previdenciário, aquele praticado contra o INSS. O detalhe mais complicado aqui, e que sempre aparece em prova, é definir o momento exato da consumação do crime. Essa diferença aqui é fundamental. Se quem frauda é o próprio cara que recebe o benefício indevido todo mês, o crime é permanente. A consumação vai se arrastando no tempo, se renovando a cada novo saque. Agora, se quem comete a fraude é um terceiro, um intermediário, o crime é instantâneo de efeito permanente. Ele se consuma e acaba ali, no primeiro recebimento da vantagem. Pensa assim: se quem frauda é quem saca o dinheiro, o crime continua acontecendo. Se quem frauda só ajudou no começo, o crime dele já acabou. E aquela situação super comum, né? O parente que continua sacando o benefício depois que o segurado faleceu. Como fica? Bom, o STJ entende que cada saque desses é um novo crime de estelionato. E esses vários crimes, se tiverem os requisitos, podem ser reconhecidos em continuidade delitiva. E para fechar esse tópico, um ponto que já está mais do que batido nos tribunais, mas que continua caindo: princípio da insignificância. Ele se aplica aqui? A resposta é um sonoro não. De jeito nenhum. A jurisprudência é firme em dizer que o prejuízo não é só o valor pequeno que foi sacado, mas sim um dano contra toda a coletividade, contra a saúde financeira do sistema de previdência. Então, para a gente amarrar tudo e fixar o que importa, vamos para o nosso checklist final, os top 5 pontos. Primeiro, consumação exige duplo resultado. Segundo, a regra da ação penal é condicionada, mas o ouro está em memorizar as exceções. Terceiro, a nova fraude eletrônica é uma qualificadora com pena lá em cima. Quarto, no estelionato previdenciário, a consumação depende de quem é o agente. E quinto, as súmulas 117 e 246 são leitura obrigatória. Nós vamos desmembrar os crimes do capítulo Outras Fraudes, lá dos artigos 172 a 179 do Código Penal. São aqueles detalhes, sabe? Aqueles que fazem toda a diferença na hora da prova e que hoje a gente vai dominar de vez. Bom, nosso roteiro foi todo pensado para uma memorização estratégica. A gente começa com as fraudes contra vulneráveis, depois passa pelas fraudes comerciais e societárias, em seguida pelas de pagamento e no final a gente faz aquela revisão matadora com os pontos-chave que não dá para esquecer. Então vamos começar. Nosso ponto de partida são aqueles crimes que exploram a fragilidade da vítima. É um tema com altíssima incidência em prova, então atenção total. Vamos analisar os artigos 173 e 174. Olha só, foco total neste quadro do artigo 173. A conduta é o quê? É abusar da vulnerabilidade de um menor ou incapaz e induzir essa pessoa a praticar um ato que tem efeito jurídico. O sujeito ativo pode ser qualquer um, já o passivo, claro, é a pessoa vulnerável. Agora, o elemento subjetivo é dolo, não existe forma culposa aqui, hein? E o ponto que as bancas amam cobrar, a consumação, acontece com a simples prática do ato pela vítima. Não precisa ter proveito nem prejuízo efetivo. Por isso mesmo é um crime formal. Isso tem que estar na ponta da língua. Agora vamos para o artigo 174. Aqui, o abuso é contra a inexperiência ou a simplicidade da vítima, com o objetivo de levá-la a um jogo ou uma especulação ruinosa. A grande chave aqui, gente, está no elemento subjetivo.
A lei fala sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Esse devendo saber, anotem aí, é o que configura o dolo eventual. Um detalhe técnico que decide a questão. E a consumação, igual ao crime anterior, acontece com a prática do ato. O proveito, irrelevante também. E este quadro aqui resume a diferença que a gente precisa levar para a prova. No 173, o foco é num ato com efeito jurídico. Já no 174, o papo é outro. É jogo, aposta ou especulação. Simples assim. Memorizar essa distinção é fundamental, viu? Beleza, vamos avançar agora para as fraudes que acontecem no contexto comercial. O foco aqui vai ser nos artigos 172 e 175. Artigo 172. Duplicata simulada. A conduta é bem direta. Emitir um título que não tem lastro, ou seja, que não corresponde a uma venda ou serviço que realmente aconteceu. Mas o ponto de ouro que está destacado aí é que esse é um crime formal. Ele se consuma com a mera emissão do título, antes mesmo dele começar a circular. Esse é o tipo de detalhe que derruba candidato desatento. E aqui, uma questão clássica de concurso. E a famosa duplicata fria. Aquela que não tem lastro nenhum, zero, é crime? Com certeza. O entendimento dominante, inclusive do STF, é claríssimo. Continua sendo crime. A lógica é simples. Se a lei pune o desacordo parcial, com muito mais razão vai punir o desacordo total. Faz todo sentido, né? Agora, o artigo 175. A fraude no comércio. Basicamente, é enganar o consumidor sobre a qualidade da mercadoria. Mas o detalhe mais interessante aqui, sem dúvida, é o sujeito ativo. Se liguem nisso. É um crime próprio. Ou seja, só pode ser cometido por quem exerce atividade comercial. Isso restringe bastante o alcance da norma. Atenção a estes detalhes do 175 que são cruciais. Primeiro, o artigo continua em vigor, tá? Segundo, tem uma forma qualificada para fraudes com metais preciosos. Mas o ponto que mais cai em prova é o terceiro, a possibilidade de aplicar o privilégio do furto se o réu for primário e o prejuízo for de pequeno valor. É fundamental lembrar dessa conexão com o artigo 155. Certo, agora a complexidade sobe um pouquinho. Vamos entrar nas fraudes que são relacionadas a sociedades por ações e a títulos de crédito bem específicos. O ponto principal do caput do artigo 177 é que o crime acontece lá na fundação da sociedade por ações. E o sujeito ativo é específico, é o sócio fundador. As figuras que vêm depois, no parágrafo 1º, já estão falando da administração da empresa em funcionamento. É outra história. Olha aí, o artigo 178 é um exemplo clássico de norma penal em branco. Para a gente saber o que é uma emissão em desacordo com a disposição legal, a gente precisa consultar outra lei. Nesse caso, a que regulamenta esses títulos, como aquele decreto sobre armazéns gerais. Para fechar nossa análise dos tipos penais, vamos ver duas fraudes bem específicas. Uma sobre não pagar por serviços e outra que tenta frustrar uma cobrança na justiça. O artigo 176 é bem direto ao ponto. A conduta é tomar uma refeição, se hospedar ou usar transporte já sabendo que não tem dinheiro para pagar. O dolo, a intenção tem que ser prévio, viu? Outro ponto que não dá para errar. A ação penal aqui é pública, mas condicionada à representação da vítima. Isso aqui é uma distinção que derruba muita gente boa em prova. Cuidado, se a pessoa tem o dinheiro, mas por algum motivo se recusa a pagar, isso não é o crime do artigo 176. A questão aí vai ser resolvida lá na esfera civil, com ação de cobrança. E sobre o artigo 176 ainda, guardem esse detalhe de ouro. É um dos poucos crimes do nosso código que admite o perdão judicial, ou seja, o juiz pode deixar de aplicar a pena dependendo das circunstâncias do caso. Bom, analisando o 179, fraude à execução, a gente nota logo de cara um pressuposto. Já tem que existir uma ação de execução judicial rolando. Por isso, o sujeito ativo é um crime próprio, só pode ser o devedor que está sendo executado. E o detalhe mais importante para a prova, a ação penal é privada, exige queixa-crime. A jurisprudência, ou seja, a decisão dos tribunais, reforça e consolida isso. Para configurar a fraude à execução, não basta ser devedor. É preciso ser um devedor executado e já ter sido citado no processo. Sem isso, o fato é atípico, não é crime. E agora, chegamos na parte mais estratégica. Vamos consolidar tudo aquilo que mais cai em prova num único resumo. Foco máximo agora, hein? Este resumo aqui é o ouro da nossa análise. Vamos repassar? Ação privada. Só tem uma. Artigo 179. A fraude à execução. Pública condicionada? Também só uma. Artigo 176. Onde cabe perdão judicial? No 176 também. E o privilégio do furto? Se aplica ao 175.
Lembrem também dos exemplos de crimes formais, como o 172 e 177, e dos crimes próprios, 175 e 179. Dominar este quadro é garantir pontos preciosos. O crime de receptação e as disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. Então se prepara que não tem enrolação, vamos direto ao que interessa para garantir esses pontos na prova. Olha só nosso roteiro. A gente começa com os conceitos fundamentais da receptação, passa pelas modalidades, pelos pontos de atenção que são cruciais e, claro, vamos fechar com as imunidades, a ação penal e aquelas exceções que são as famosas pegadinhas de concurso. Então, bora lá! Então, vamos começar pelo começo, né? Entendendo a base de tudo. Para dominar o crime de receptação, a gente precisa ter na ponta da língua o que diz o artigo 180 do Código Penal. É o nosso ponto de partida. Beleza. O primeiro conceito que tem que ficar gravado na mente é este. Recepção é um crime que a gente chama de parasitário. Ué, como assim? É bem simples, na verdade. Pensa o seguinte, ele precisa de um crime anterior para existir. Ele não vive sozinho. O objeto da recepção, ou seja, a coisa receptada, é sempre o produto de um outro crime que aconteceu antes. Agora, atenção total aqui, porque isso é o tipo de detalhe que derruba candidato a desatento na prova. O autor do crime anterior, tipo o cara que fez o furto, ele pode responder por receptação? A resposta é não, ele não pode. Ficar com a parte dele do produto do crime é o que a gente chama de post factum impunível. Ou seja, é um fato posterior ao crime principal que não tem punição autônoma. Anota isso. Ok, entendida a base, vamos agora para as modalidades. O crime de receptação não é uma coisa só, ele tem várias caras. Vamos ver agora a diferença entre a própria, a imprópria, a qualificada e a culposa. Começando pela receptação própria. Essa é a modalidade, digamos, mais clássica, a que todo mundo pensa primeiro. Aqui o agente sabe, ele tem certeza que a coisa vem de um crime e mesmo assim ele vai lá e adquire, recebe, transporta, oculta, enfim, ele pratica uma daquelas ações descritas na lei, tomando posse do bem para si ou para outra pessoa. Já uma receptação imprópria, a figura muda um pouco. Aqui o agente não chega a pegar o objeto, a malandragem dele é outra. Ele sabe da origem criminosa e o que ele faz? Ele influencia uma terceira pessoa, uma pessoa de boa fé que não sabe de nada, a adquirir ou a receber essa coisa. Ele é o intermediário da má-fé, digamos assim. E essa tabela aqui resume perfeitamente a diferença que você precisa levar para a prova. Na receptação própria, a ação é adquirir a coisa, e a consumação acontece com a posse, por isso é um crime imaterial. Já na imprópria, a ação é influenciar o terceiro, e aqui está o pulo do gato. O crime se consuma com a mera influência, não precisa que o terceiro de boa fé chegue a comprar, por isso é um crime formal, isso é importantíssimo. Certo. Agora a gente vai entrar naqueles detalhes que as bancas, especialmente a CESP e Sebrasp, adoram cobrar para separar os candidatos. Então, atenção máxima a partir de agora, combinado? Falando em detalhes, vamos para a recepção qualificada. O que qualifica o crime aqui? É o fato de ser praticado no exercício de uma atividade comercial ou industrial. E olha, não importa se essa atividade é irregular ou clandestina, tá? O ponto principal é o contexto comercial. E a consequência disso, a pena dá um salto gigantesco. Vai para reclusão de 3 a 8 anos. É muito mais grave. E aí vem a pergunta de R$1 milhão para a prova. Na recepção qualificada precisa de dolo direto, ou seja, o comerciante precisa saber com 100% de certeza que o produto é roubado? Ou basta o dolo eventual, aquele, eu desconfiava, mas assumi o risco? Olha só, a resposta é categórica e já foi pacificada pelo STF e pelo STJ, então não tem como errar. A expressão da lei deve saber que está lá no tipo qualificado engloba tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. E faz todo sentido, né? A ideia é justamente punir com mais rigor quem, por ser comerciante, tem o dever de ter um cuidado muito maior com a origem das mercadorias que negocia. Bom, saindo do dolo, a gente tem também a recepção culposa. Aqui a gente não fala em intenção. A palavra-chave é negligência, imprudência. É aquele caso clássico. Alguém compra um celular de última geração na caixa por R$100 de uma pessoa na rua que parece suspeita. A desproporção entre o valor real e o preço pago, somada à condição de quem oferece, grita que tem algo errado. Isso configura a culpa. E tem mais um tipo específico que a gente precisa conhecer. A receptação de semovente, que está lá no artigo 180A. O que é semovente? É animal de produção, tá? Pensa em gado, por exemplo. O crime aqui tem uma finalidade específica, produção ou comercialização.
E mais uma vez, um detalhe importante. A lei fala em deve saber, ou seja, admite o dolo eventual. Fica de olho nisso. Beleza, fechamos a parte específica de recepção. Agora vamos abrir o leque e falar de umas regras gerais que valem para quase todos os crimes patrimoniais, incluindo a recepção. São as imunidades, começando pelas chamadas escusas absolutórias do artigo 181. Então, o artigo 181 traz as famosas escusas absolutórias. O que é isso? Basicamente, é uma isenção de pena. O fato é típico, ilícito, culpável, mas o Estado abre mão de punir. E quando isso acontece? Em crimes patrimoniais cometidos contra cônjuge ou companheiro na constância da união e contra ascendente ou descendente. Mas atenção, isso só vale se o crime não tiver violência ou grave ameaça, ok? Ok, vimos a isenção de pena. Agora vamos para outra situação. Aqui o crime ainda é punível, o agente não fica isento de pena, mas o Estado só pode processar se a vítima quiser. É a tal da ação penal condicionada à representação. E quais são esses casos? Estão lá no artigo 182. O crime é cometido contra cônjuge já separado, irmão ou tio e sobrinho, desde que morem juntos. Nesses casos, a ação penal pública passa a ser condicionada à representação. Traduzindo, o Ministério Público fica de mãos atadas. Ele só pode oferecer a denúncia se a própria vítima for à delegacia e disser: eu quero que o meu parente seja processado. Beleza. Agora vem a parte mais importante de todas, talvez. Porque a gente viu as regras de imunidade, mas elas não valem sempre. Existem exceções que fazem tudo isso cair por terra. É aqui que a banca te pega. Então vamos ver quando essas imunidades simplesmente não se aplicam. Olha, atenção máxima aqui. O artigo 183 é o artigo das exceções. Ele diz exatamente quando as regras dos artigos 181 e 182 não valem. Decorar isso aqui não é uma opção, é uma obrigação para quem quer ser aprovado. Então, quando essas imunidades não se aplicam? Vamos lá, ponto por ponto. Primeiro, se o crime for de roubo ou extorsão. Segundo, se em qualquer crime patrimonial houver o emprego de grave ameaça ou violência. Terceiro, se a vítima for pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E por último, se um estranho, alguém que não é parente, participar do crime junto com a gente. Em qualquer um desses casos, esquece a imunidade. E para a gente fechar com chave de ouro, uma lista que precisa estar no sangue. A dos crimes patrimoniais que são considerados hediondos. Por que isso é importante? Porque ser hediondo muda tudo. Progressão de regime, livramento condicional, tudo fica mais rigoroso. Então vamos lá. Roubo com restrição de liberdade ou com uso de arma de fogo, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, extorsão qualificada por morte, lesão ou restrição de liberdade, extorsão mediante sequestro e, mais recentemente, o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Essa lista é fundamental. E para fechar, fica aqui uma reflexão para exercitar o raciocínio jurídico, que é o que a prova exige. Pensa num caso prático. Como é que a gente diferencia a receptação culposa do dolo eventual? Qual é a linha que separa a pessoa que foi simplesmente negligente daquela que se fez de cega e assumiu o risco? A resposta passa justamente por analisar a desproporção do valor e a condição de quem estava ofertando o bem. Fica aí o desafio para pensar.